E o Neymar, hein, que não quis saber de fazer média e mandou a real sobre ter ficado de fora da convocação do Ancelotti. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana. Ele fora porque foi por opção técnica mesmo, acho que não tem nada a ver de condição física, né? Que a declaração do Neymar, quando ele sai do jogo do Morumbis, e o repórter pergunta para ele que o Juan estava lá para acompanhar o trabalho dele, o jogo dele, e ele ironicamente fala, o Juan estava aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Não. Você vai ver no vídeo de hoje a opinião dos comentaristas, o Neymar explanando a real sobre não ter sido convocado e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aqui agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quando o Ancelotti fez a convocação e deixou o Neymar de fora, é claro que todo mundo queria saber os motivos do treinador. Não está Neymar. Neymar teve um pequeno problema a última semana, mas Neymar não precisamos testarlo. Todo o mundo conhece Neymar, toda a comissão, toda a seleção, todos os torcedores do Brasil conhecem muito bem a Neymar. Neymar tem, como todos os outros, chegar a uma boa condição física para estar e para ajudar a equipo nacional a fazer as coisas bem, a tentar de fazer o melhor na Copa do Mundo. Aqui à sua direita, Pedro Ivo, da ESPN. Eu queria voltar um pouco no assunto Neymar. Você falou rapidamente que ele teve um pequeno problema na última semana. Não fosse esse pequeno problema, você consideraria chamá-lo ou você não consideraria chamá-lo pelo que você falou de que o Neymar não precisa ser testado? Em que pé de observação estava o Neymar para você até esse pequeno problema da última semana? A ideia que temos de fazemos uma lista muito mais grande, que é de 51, 52 jogadores a mais, e depois os últimos jogos antes da convocação, o último weekend, preparamos a lista, mas só depois o jogo, porque pode passar que durante o jogo do weekend jogadores se lesionam. E muita gente especulou sobre essa decisão do Carlo Ancelotti. O Neymar não precisa ser testado em seleções, isso aí é chover numa molhada, a gente fala sobre isso. Acho que o Neymar pode jogar melhor e render mais para ele estar na seleção brasileira. Eu acho que o nível do Neymar ainda, para esse momento, eu acho que o Ancelotti acertou em não levá-lo. Também acho. Mas acho que ele não levou, aí vem a opinião, que eu tô com isso na cabeça já tem uns 20 dias, ou menos, né, que eu não vou lembrar a data da declaração do Neymar. Não me tira da cabeça que a declaração do Neymar, quando ele sai do jogo do Morumbis, e o repórter pergunta para ele que o Juan estava lá para acompanhar o trabalho dele, o jogo dele, e ele ironicamente fala, o Juan estava aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Acho que ele não levou, aí vem a opinião, que eu tô com isso na cabeça já tem uns 20 dias, ou menos, né, que eu não vou lembrar a data da declaração do Neymar. Não me tira da cabeça que a declaração do Neymar, quando ele sai do jogo do Morumbis, e o repórter pergunta para ele que o Juan estava lá para acompanhar o trabalho dele, o jogo dele, e ele ironicamente fala, o Juan estava aqui, eu não preciso provar nada para ninguém. Não sai da minha cabeça que essa convocação ou não convocação do Neymar tem a ver com essa declaração dele. Na minha cabeça, tá? Eu posso estar muito louco. Foi contra o Juventude no Morumbi, segunda-feira à noite. Eu posso estar muito louco nessa minha análise, nessa minha opinião. Mas assim, o Juan hoje... Bom ponto, o Juan hoje, ele é um membro da comissão técnica da seleção brasileira e existe dentro de uma hierarquia um respeito. E eu acho que a comissão técnica... É achismo, tá? Não é informação. Eu acho que a comissão técnica... Pegaria com você se você tivesse na comissão? Pegaria. É por isso que eu tô dando essa opinião, porque eu, como membro de uma comissão técnica, num cargo, eu tenho uma hierarquia. Então, o Neymar está abaixo dessa hierarquia, beleza? Eu faço parte do membro da comissão técnica. Eu, como líder dessa comissão técnica, que é Carlos Ancelotti, eu olho e falo assim, cara, eu preciso proteger o membro da minha comissão técnica. E o Neymar, para mim, foi infeliz na declaração. Então, não tiro da cabeça
que a ausência do Neymar nessa convocação para a seleção brasileira tem a ver com a declaração dele depois do jogo contra o Juventude. O que o Ancelotti construiu na coletiva foi: atenção, galera, ó, eu tô 100% aberto a levar, desde que ele esteja bem fisicamente. E bem fisicamente, como brilhantemente falou o Renato, não é estar à disposição para jogar. O cara pode estar à disposição para ser escalado e estar mal fisicamente. Até porque o último técnico, o Dorival Júnior, ele deixou muito claro que se de repente ele pudesse contar com um jogo só na fase de grupos da Copa do Mundo, ele ia levar o Neymar. Não, ele fez coisa muito pior. Ele falou, montei uma seleção pensando no Neymar. Ele fez na convocação de março, que eu defendia que o Neymar fosse convocado, mas ele falou a seguinte frase: estamos montando o sistema da seleção em função do Neymar, em março, com o Neymar voltando de ligamento cruzado. Isso era uma loucura. Pô. Era uma loucura. Uma loucura. E olha que eu defendi que o Neymar fosse chamado, mas pra quê? Pra estar no ambiente do grupo. Acho que faria bem pro Dorival, faria bem pro grupo, faria bem pra todo mundo. Mas só isso. Agora, o que o Ancelotti fez foi o seguinte: ele está preparando todos nós para dizer, ó, se vocês acham que a vaga do Neymar é automática, não é. Ele vai ter que fazer por merecer. Essa é a leitura que eu fiz. E depois do Santos ontem empatar com o Fluminense, o Neymar não quis fazer média. Mandou a real e disse por que é que o Ancelotti não convocou ele. Você acabou ficando fora por conta de uma lesão dessa última convocação. Como é que vai ser torcer vendo só pela televisão? Foi um edema que eu tive, né, no adutor. Foi um incômodo, na verdade. Que não foi nada demais, tanto que eu joguei hoje. Não ia jogar contra o Bahia mesmo. Então eu preferi não me poupar dos treinos para me deixar de fora, para poder recuperar. E, bom, acho que fiquei de fora porque foi por opção técnica mesmo. Acho que não tem nada a ver de condição física, né? É a opinião do treinador. E eu respeito. Já que eu tô de fora, nos basta torcer pela nossa seleção para que eles possam fazer bons jogos. E o Piperno até falou sobre isso lá na Jovem Pan. E para mim ali foi uma aula. Em uma década e meia, é a primeira vez que o Neymar fica de fora da seleção, claramente por opção técnica. O Neymar vem de uma sequência de vários jogos, teve uma lesão, mas algo leve, né? Já está recuperado, jogou ontem. Mas eu chamei a atenção aqui outro dia, e enfim, nos outros programas que eu faço, pelas, digamos, entrelinhas da entrevista que o Ancelotti concedeu no dia que ele anunciou a convocação. Ele dá um recado muito claro, que é o seguinte: para jogar na seleção brasileira, o jogador tem que se apresentar em ótimas condições físicas. Ele não vai admitir de forma alguma que a seleção, enfim, brasileira seja um ambiente para recuperar o jogador. Ele quer pegar o jogador pronto. E aí, na questão da situação técnica do Neymar, eu acho que está muito claro o seguinte: ele não pode convocar o Neymar, ele não vai se dar o trabalho de convocar um jogador imaginário. Porque, na real, hoje, dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians, parabéns, Corinthians e tal, Neymar é um jogador que, do ponto de vista técnico, não tem condição de jogar na seleção brasileira hoje. O Neymar, ele não consegue ser um jogador diferente no Santos, mas nem contra time médio aqui do futebol brasileiro. Imagina na seleção brasileira. Nenhum jogador desses da Europa convocados para a seleção brasileira hoje está entregando menos do que o Neymar entrega no Santos. Então, do ponto de vista técnico, hoje, se futebol é momento, tá, né? Hoje o Neymar não acumula nenhum crédito para ser chamado para a seleção brasileira. Se o técnico quiser convocar o Neymar, né, o jogador imaginário, pelo retrospecto, por tudo aquilo que o Neymar já foi um dia, é um problema do técnico. Mas se ele quiser levar em conta apenas o que está todo mundo apresentando hoje e no passado recente, digamos, na temporada 25, não estou nem falando, né, enfim, pelo que representam nesse 1º de setembro, mas em 2025, em algum momento, o Neymar foi um jogador que apresentou credenciais suficientes para ser chamado para a seleção brasileira? Eu acho que não. E nisso, o técnico da seleção brasileira está muito certo e se torna, então, o primeiro em uma década e meia a não convocar o Neymar para a seleção por uma questão técnica. E eu pergunto pra você, irmão, acha que o Ancelotti tem razão? O Neymar devia ter sido convocado? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E se você acha que o Neymar vai pra Copa do Mundo.